Abram comigo a palavra do Senhor em Lucas 7. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36. Capítulo 7, versículo 36. Aleluia. Eu queria que você fechasse teus olhos e a gente vai orar junto. Amém? E deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, Senhor, nós queremos apresentar a Ti nessa noite as nossas vidas, Senhor. Nossos corações e mentes, Senhor. Queremos apresentar a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Jesus Cristo, nosso Deus poderoso, santo. Fala conosco nessa noite com Tua palavra, Senhor. Deus, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos curando. Senhor, faz a Tua obra nessa noite, Senhor, em cada vida que se adentrou aqui, Senhor. Senhor, nós cremos no poder do Teu Evangelho, Senhor. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite com Tua palavra. Nós clamamos por mais da Tua presença, Jesus, por mais do Teu agir, por mais da Tua palavra, e glorificamos ao Teu nome, e Te agradecemos por Tua presença. Obrigado, Jesus, muito obrigado, amém? Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Pode se assentar e deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos passear pela palavra de Deus nessa noite. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações grandemente. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu ministro sobre essa palavra aqui. Aleluia. Eu nunca ministrei sobre esse texto, mas me chamou tanta atenção hoje, né? Eu estava meditando sobre gratidão, e essa mulher, ela é a expressão dessa gratidão a Jesus, né? Dessa fé que move a gente na direção da prática da gratidão. Essa história conta que Jesus, ele estava numa cidade, na cidade de Naim, e ali um fariseu, o 36, ele rogou que Jesus fosse à casa dele para jantar, e Jesus foi à casa dele. E agora eu queria que você lesse comigo o 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então Jesus, ele foi na casa desse fariseu e ele se assentou à mesa. Eu fiquei me perguntando por que esse fariseu se aproximou de Jesus. Ele reconhecia Jesus como um mestre. Ele reconhecia que Jesus, ele poderia vir ser o Messias. Os sinais que Jesus havia realizado naquela cidade mostravam isso. E aquele homem, ele foi até ele, não sei se por curiosidade ou porque ele queria interrogar a Jesus, ou até mesmo para saber se Jesus era mesmo o Messias que libertaria o povo de Israel, né, da opressão dos romanos. O fato é que Jesus aceitou o seu convite e foi até a casa do fariseu chamado Simão e se assentou-se à mesa. Jesus, ele se assentou-se à mesa. A mesa naquele momento, naquela época, ela tinha uma simbologia muito importante, porque quando você se assentava à mesa com outras pessoas, e ainda mais com mestres da lei, com fariseus, ela tinha o intuito de ali você falar sobre algo, e provavelmente sobre as leis do Senhor, sobre a religião, amém? Aleluia. Mas o 37, leia comigo. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento. Aleluia, aleluia. Eu fiquei também imaginando essa mulher, eu fiquei meditando na vida dessa mulher, sabe? Porque essa mulher, ela era dessa cidade. Essa cidade era Naim. Se você ler um pouquinho antes, Jesus, quando ele chegou na entrada da cidade, na rua ele encontrou uma mãe, uma viúva, uma senhora que chorava pelo túmulo do seu filho, pela morte, diante do esquife, diante do caixão do filho, numa procissão. E Jesus, quando ele viu aquela mulher, ele foi até o caixão e ele tocou aquele filho, e aquele filho foi restituído à sua mãe, à sua mãe. Então a fama de Jesus, ela havia se espalhado por aquela cidade, e aquela mulher pecadora, é tão interessante que aqui não fala o nome dela, só diz que ela era conhecida como uma mulher pecadora. Eu pensei, pô Senhor, mas será que não tem muito a ver com o mesmo texto que está lá em Marcos? Porque tem uma situação onde Marta e Maria, irmã de Lázaro, e Maria, ela faz algo parecido com Jesus, na casa de um homem também chamado Simão, só que era Simão o curtidor, não era Simão o fariseu. Aleluia. Então ali em Lucas é o único lugar, então a gente pode notar historicamente também que esse era algo especial, aconteceu só ali, aleluia, naquela cidade, na vida daquela mulher. E eu fiquei imaginando ela sendo chamada de mulher pecadora. Ela não era conhecida. Alguns dizem que ela provavelmente era uma prostituta. Eu não vou me ater a isso, mas o que me chama a atenção é que ela foi conhecida e era conhecida como uma mulher pecadora. E ela provavelmente, sabendo que Jesus estava na cidade, ela foi até Jesus. Ela foi até Jesus com um plano. Ela foi até Jesus com aquele vaso de alabastro. Normalmente esse vaso de alabastro com óleo, com unguento, ele era lacrado, era feito de barro, aleluia. E ela foi até ele, porque ela sabia que ele estava na casa do fariseu, na casa de Simão. E quando ela chegou lá, ela foi até ele. E o que me chama a atenção é a coragem dessa mulher, o ímpeto dela de adorar a Jesus. Ela sabia que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, ela tinha convicção disso, e ela queria fazer algo diferente, mesmo ela sendo uma pecadora. Eu fiquei pensando sobre a história dela, quem ela era, fiquei pensando, falei, Senhor, como será que ela era essa mulher? Mas o que me chama a atenção é a devoção dela e a coragem, porque mesmo ela sendo uma pecadora, ela sabia que aquele Deus era um Deus que perdoava, era um Deus que lavava, era um Deus que purificava, era um Deus que fazia algo pelo seu povo, e é bem provável que ela era de origem, aleluia, judia, aleluia, aleluia, mas ela era uma mulher pecadora, aleluia. E eis que uma mulher na cidade, que era pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, perfume. No primeiro século, essa questão de lavar os pés e passar unguento era algo muito comum, até porque os homens e mulheres, eles caminhavam por aquelas estradas empoeiradas, com os sapatos, com sandálias rústicas, então havia muito pó. Então toda vez que você recebia alguém na sua casa, era de costume deles, por respeito e honra ao anfitrião, lavar os seus pés, às vezes com água perfumada, ou lavar os pés com água somente, e depois passar um óleo de unguento para que ficasse cheiroso os pés daquela pessoa, E aí Jesus ali chegou naquela casa, ele se assentou à mesa, aleluia.
quem era essa mulher? Eu fiquei me perguntando, quem era essa mulher? Mulher pecadora. Mulher pecadora. Ela foi corajosa, impetuosa e não se preocupou com os olhares dos religiosos, somente com o que Jesus pensava dela. Somente com o que Jesus pensava dela. Aleluia. No 38, leiam comigo ali. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Aleluia. Eu fiquei imaginando a casa do fariseu Simão se encher do cheiro do perfume da adoração daquela mulher. Sabe, aquela casa, ela se encheu do perfume da adoração daquela mulher. E os seus beijos, imagina o som dos seus beijos. Era para escandalizar todo religioso, né? O que aquele fariseu pensou quando ele olhou ela? O que ele pensava? Vamos ler ali no 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Como eu gosto de Jesus, cara. Porque quando Jesus entrou na cidade, ele já quebrou toda a religiosidade, tocando naquele esquife, tocando naquele morto. Ele já começou fazendo diferente. Ele já começou fazendo algo que era inesperado. E o fariseu, com seus olhos, ele viu aquela mulher, e ele teve olhos de trevas, não teve? Ele olhou para ela de um jeito diferente, e ela nem aí, ela chorava aos seus pés, secava os pés, ela molhava com lágrimas, secava com os cabelos de sua cabeça os pés de Jesus. Que adoração linda, gente. Que adoração linda. Que adoração maravilhosa. E ela chorava aos pés dele. A Bíblia não relata nenhuma palavra dela. Ela não falou nada. Ela não levantou os braços. Ela não o adorou. Ela adorou a ele de uma forma tão linda, tão especial, tão particular. Mas era uma mulher pecadora. O fariseu achou que Jesus não sabia quem era essa mulher, mas Jesus sabia. Eu penso que Jesus, ele sabia a história daquela mulher inteira. Eu penso que aquela mulher, ela foi criada dentro da instrução dos judeus, à espera de um Messias, o Salvador, aquele que iria remir o seu povo. Eu penso que aquela mulher, ela conhecia a profecia de Isaías, que dizia: um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Eu penso que essa mulher, ela conhecia a profecia do filho que seria dado, que nasceria de uma virgem, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aquela mulher sabia que Deus estava na cidade, e ela se moveu, ela foi até Jesus. Eu fico pensando como que ela sabia que o fariseu não iria lavar o pé dele. Como ela sabia? Ela arriscou. Talvez ela arriscou e por isso ela só tinha unguento. Por isso ela só levou unguento. E é sobrenatural, porque eu imagino que quando ela chegou aos pés de Jesus, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, que Jesus olhou o coração dela e ele leu os seus pensamentos, Jesus já sabia qual era o desejo dela.
E eu fico imaginando dentro do espírito daquela mulher, Jesus dizendo: minha filha, tu és perdoada. Minha filha, eu te perdoo pelos teus pecados. E aquela mulher ali, compungida pelo amor de Jesus, pelo amor daquele que estava ali, o próprio Deus diante dela, perdoando ela, sem ela falar uma palavra, sem ela abrir sua boca. E as suas lágrimas começaram a correr, e ela entendeu que aquilo que descia dos seus olhos era o suprimento para ela lavar os pés de Jesus, que estavam empoeirados pela caminhada. Ah, quão belos são os pés daquele que anunciou o Evangelho, daquele que é o próprio Evangelho. E aquela mulher secava os cabelos, chorava de arrependimento, porque eu creio que ela não estava arrependida até aquele momento, mas ali diante do amor dele, ela se constrangeu. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Não constrange? E ela se arrependeu ali, lavando seus pés. Ela expressou o amor que ela tinha por esse Deus, pelo Deus verdadeiro, o Deus que a conhecia, Eu imagino que ela nem olhava para os lados, ela só olhava para os pés de Jesus e para os olhos dele, para os pés de Jesus e para os olhos dele. E aquele homem, aquele fariseu, ele, da mesma forma que Jesus viu os pensamentos daquela mulher, ele também viu os pensamentos do fariseu. Em outras versões a gente vê que ele pensando, ele falava consigo dizendo: se este fosse profeta, saberia quem é e quem é essa mulher pecadora. Mas Jesus sabia. E aí a gente vê, aleluia, Jesus sondando o coração. Jesus sondou o coração de Simão. E aí ele fala, ele diz, aleluia, ele diz, Jesus sondou o coração e ele diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí Simão, ele fala: dize-a, mestre. Aleluia. Aí Jesus conta uma parábola, que está ali de 41 a 43, eu vou ler aqui, você pode acompanhar ali. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros, e o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E aí Jesus fala a Simão: vês tu aquela mulher? Ah, como eu gosto dessa parte, porque aqui muda a ótica. Jesus está ensinando o fariseu Simão a ele ver como Jesus vê. É como se ele dissesse: olha bem para ela, que agora eu vou te dizer quem ela é. E não só vou te dizer quem ela é, mas o que ela fez. E aí Jesus começa: entrei em tua casa, dizendo para ele no 44, entrei em tua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. O 45, não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Aleluia. Por isso te digo, o 47, por isso te digo que aos que seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que todos pecaram, todos estão destituídos
da presença de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, e nós somos justificados gratuitamente pela fé. Então, se você crê, você não precisa fazer nada para Jesus te justificar. Você crê e Ele te justifica. E aí Ele começa a fazer um processo na sua vida. E aí você começa a viver esse processo de relacionamento. Você começa a viver pela fé que tem atitude. Aquela mulher, ela fez algo para Jesus. Ela adorou a Jesus. E eu creio que essa adoração para Jesus foi tão especial, foi tão maravilhosa. Aleluia. A gente não ouve mais nenhuma menção dessa mulher, mas me chama tanto a atenção o quanto aquela mulher foi corajosa. Às vezes a gente está com dificuldade, e a gente tem dificuldade de orar, a gente não vai a Ele, a gente fica se acusando, fica achando que a gente não é merecedor, porque a gente parece que não entende a graça, parece que a gente não entendeu a fé, parece que a gente, aleluia, quer fazer por nós mesmos, pela força do nosso braço, e a gente se torna às vezes religiosos, a gente começa a olhar para os outros, a gente começa a olhar como aquele homem, Simão, olhou, e Jesus, Ele quer nos ensinar a ver como Ele vê, a agir como Ele age, a acolher aqueles que são pecadores, a acolher aqueles que precisam do médico. Jesus, quando Ele chamou, aleluia, Jesus, quando Ele chamou Levi, que era um cobrador de impostos, a palavra de Deus diz que Ele só disse para ele: vem, segue-me. E ele largou a coletoria, e naquela noite Jesus fez uma festa na casa dele. Havia fariseus e mestres da lei naquela festa. Eles olharam e viram que Jesus estava sentado com pecadores. Tinha ali, tinha publicanos, tinha prostitutas, tinha ladrões. E aí eles interrogaram a Jesus: olha, com quem tu sentas? E Jesus disse: não é os sãos que precisam de médico. Sabe, arrependimento, fé, aleluia, atitudes de quebrantamento diante de uma adoração, de um relacionamento profundo com Jesus. Aquela mulher não sentiu vergonha, aquela mulher não sentiu vergonha de entrar naquela casa, de se assentar, de se abaixar aos pés de Jesus, de colocar, de chorar aos pés dele, beijar os pés dele. Eu fiquei imaginando aquela mulher toda descabelada. Eu fiquei imaginando aquela mulher com os cabelos desse tamanho, gente, todo sujo de poeira, dos pés de Jesus, todo sujo de óleo, dos pés de Jesus, com cabelo cheiroso, né? Estava desse tamanho, mas estava cheiroso. Devia ter um pouquinho de pó, mas estava cheiroso. Aquela mulher saiu daquela casa diferente, aleluia. E nós precisamos estar na presença de Jesus e sair diferente. Ela teve um encontro com Jesus que mudou a história dela. Nós precisamos ter o nosso encontro com Jesus que muda a nossa história. Se não está mudando, nós precisamos não nos conformar. Às vezes a gente se conforma. Romanos 12 diz desse inconformismo que nós temos que ter com o mundo. Nós precisamos nos conformar a Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Então, às vezes, onde a gente está, no nosso trabalho, ou qualquer lugar que a gente esteja, as pessoas vão estar falando palavrão, as pessoas vão estar agindo de uma forma que não agrada o nosso coração, que muitas vezes é agressiva aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos ter os olhos como de Jesus, orar pelas essas vidas. Nesses dias eu tenho pensado nisso. Tem pessoas que assim, que é tão difícil conviver, mas foi Jesus
Mas Jesus, ele dizia que era para esses que ele veio. Eu fico imaginando Jesus com as piores pessoas que tinham, estavam com Jesus. E às vezes a gente fica, não tenho muita afinidade com esse irmão e com essa irmã. Né? Como a gente precisa viver o Evangelho, ver como Ele vê, conhecer a Ele. Aleluia. Nosso relacionamento com Ele precisa ser mais profundo. O nosso amor por Ele precisa ser mais profundo. Se nós conseguíssemos olhar para dentro de nós e ver tudo que Jesus já nos perdoou, você já parou para olhar para dentro de você e pensar o quão pecador você era e o quanto Jesus já mudou a sua história? Você consegue ver o quanto pecador você era e quanto você foi perdoado? Você consegue sentir o perdão do Senhor na sua vida? Você consegue sentir que Jesus te perdoou? Ou você ainda está rodando e rodando nas mesmas situações, nos mesmos pecados? Ou você ainda está preso às mesmas situações? Se você ainda está preso, eu te digo, Jesus tem poder para te libertar. Jesus tem poder para mudar a tua história. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus, ele entrou na cidade aonde ele cresceu, no lugar onde todo mundo conhecia ele. Por causa da fé, ele não operou muitos milagres naquela cidade, mas dentro daquela cidade, ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus falou o ano aceitável do Senhor, os judeus têm por tradição que a cada 49 anos é perdoado os pecados, é perdoado dívidas. Normalmente naquela época, se o irmão, vamos dizer assim, se o irmão Tiago devesse dinheiro para o pastor, e nós tivéssemos esse acordo contratual, e o Tiago não tivesse como pagar, ele ia ser meu escravo a vida inteira, quer dizer, 49 anos. Quando chegasse os 49 anos daquele ano, porque ele poderia ter, quem sabe foi ano passado e hoje é o 49º. De ano passado para cá, tu já ia ser perdoado, irmão. Que loucura, né? Que doideira. Imagina aqueles caras que estavam devendo já desde o comecinho dos 49. Isso é muito injusto. O Tiago foi perdoado. Por isso que Jesus fala da parábola do trabalhador, né? Porque Jesus queria trazer essa compreensão do perdão dele. E o ano aceitável do Senhor era esse perdão, só que é um perdão eterno, porque não é mais necessário um templo aonde um sacerdote que veste uma roupa, que mata animais e ele usa o sangue para aspergir. Hoje não é mais isso, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não parou de tirar o pecado do mundo, da minha vida e da sua vida. Ele continua libertando, dando vista. Ele continua fazendo nós enxergarmos aquilo que nós não enxergávamos por causa do pecado, porque o pecado cega, o pecado endurece o coração para o amor dele, o pecado nos afasta daquilo que ele tem para nós, o pecado quer que a gente esteja longe dele, que a gente tenha vergonha de se prostrar aos pés dele e adorar a ele de uma forma especial e única, que cada um de nós pode aprender com ele. Você acha que Jesus não pode dizer para você: eu quero ser adorado por você dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira? Ele pode. Ele pode. Eu não sei cantar, pastor. Não tem problema. Essa é a última adoração no céu, nem música. Eu acho que, não sei se vai ter música cantando lá no céu. Acho que vai ter, né? O que vocês acham? A Bíblia diz que nós vamos ficar adorando a Ele, direto. Então todos nós vamos ter voz linda, né? Tem voz que nem os nossos irmãos que cantam no louvor aqui. Nós vamos ter voz linda. Amém? Porque a gente vai ser perfeito. Amém, irmão? Você quer ir para a eternidade com Jesus? Então nós temos que amar Ele mais agora. Então nós precisamos pedir: Jesus, me dá a revelação do quanto eu já fui perdoado, para que eu possa te amar mais. Me dá a revelação de o quanto o Senhor já me perdoou, Senhor. Essa parábola que Jesus diz: a quem muito
pecou, mais lhe foi perdoado. Aleluia. Mais ama a quem muito pecou e muito foi perdoado, mais ama. Na verdade, nós precisamos entender isso, buscar isso, porque todos aqueles que chegam diante de Jesus, eles se sentem pecadores, eles se constrangem. Amém? Nós precisamos de Jesus, nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos viver esse amor por Ele, essa gratidão. Essa mulher, ela agradeceu a Jesus antes de Jesus fazer o que fez com ela. Eu não sei o que moveu aquela mulher a essa atitude, mas foi uma atitude de gratidão a Deus. Eu creio nisso. Aleluia. 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 Ela o adorou com seu amor. Havia gratidão em sua atitude. Aquela mulher estava beijando os pés de Jesus e o honrando como se fosse a anfitriã da casa. Mas ela é somente uma mulher pecadora. Por quê? Era o anfitrião que lavava os pés do hóspede. Era quem recebia a pessoa na casa, que honrava com o lavar dos pés. Mas ali aquela mulher, ela tomou o lugar. Ela foi à frente e fez isso. Jesus olhou para ela. Jesus chamou a atenção de Simão para olhar para ela. Aleluia. E Jesus olhou para ela e diz: os teus pecados te são perdoados. No 49, os que estavam à mesa começaram a dizer-se: quem é este que perdoa até pecados? Sim, Jesus era aquele que veio para perdoar. Como nós precisamos ter consciência de quem nós somos, como nós precisamos conhecer quem nós somos diante dEle, como nós precisamos reconhecer que precisamos nos arrepender, e eu sempre falo sobre arrependimento aqui, como nós precisamos viver esse relacionamento, a ponto de reconhecer a nossa dependência dEle. Aleluia. Tudo que a palavra de Deus nos ensina, tudo que a palavra de Deus nos mostra, tem algo que Jesus quer nos ensinar. Aleluia. Tudo que a palavra de Deus tem é para nossa edificação. Aleluia. Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. A gente cantou aqui: Senhor, eu quero ser os teus pés. Nós somos o corpo de Jesus. Nós somos aqueles que hoje adoram a Jesus. Eu creio que a igreja inteira, ela pode ser essa mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Quando você vem aqui na igreja, você chora. Se você não chora mais no seu quarto, se você não chora mais quando você ouve louvores, alguma coisa tem errado dentro de nós. Aleluia. E a palavra de Cristo diz no 16: e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo o que fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Como nós precisamos viver esse evangelho, de tudo que a gente faz por fé.
Aquela mulher, ela pegou aquele vaso de alabastro e ela depositou toda a fé dela, de que quando ela entrasse dentro daquela casa, Jesus ia suprir todas as necessidades dela, Jesus ia perdoá-la, Jesus ia fazer algo na vida dela. Talvez realmente ela fosse uma prostituta, que todos olhassem para ela e olhassem com um olhar de desprezo. Talvez realmente ela fosse uma mulher pecadora e da pior espécie daquele momento diante daqueles homens. Mas eu acho tão tremendo como Jesus, ele vê coisas que nenhum homem vê. Jesus, ele pode sondar o nosso coração, a motivação do nosso coração. Jesus sabia a motivação do coração de Simão, o fariseu, e ele sabia a motivação do coração da mulher pecadora. E o que agradou a Jesus não foi o coração do fariseu, do Simão, mas foi o coração da mulher pecadora. Foi o desejo dela, a atitude de fé que ela teve de adorar Jesus de uma forma tão única e particular. Eu não sei quem você é e o modo como você pode adorar Jesus, mas eu queria te dizer que Jesus, ele tem uma identidade de adoração na sua vida. Ele tem uma identidade de louvar a Ele de uma forma. O louvor, ele nem sempre é da maneira que a gente acha. Palavras de louvor, atitudes de louvor, sacrifícios de louvor, agradam a nosso Deus. Qual é a tua adoração a Ele? Como você tem vivido? Você tem deixado que o orgulho, que o que os outros pensem, te impeça de você reagir e agir como alguém que tem fé no Jesus, que sabe que nós somos pó, que sabe que nós somos pecadores? Você tem consciência de que nada você pode fazer por si mesmo, que Jesus já não tenha feito? Em relação ao amor, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus diz que Ele prova o seu amor por nós, porque Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz, por mim e por você. A palavra de Deus diz que Ele é a esperança que não nos traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, num processo que eu e você vivemos diariamente, nos rendendo a Ele, reconhecendo que Jesus Cristo é o único, Ele é o único que pode fazer algo por mim e por você. Nenhum nome há dado entre os homens a qual a gente possa ser salvo, só Ele é o Salvador. Ele é o motivo da minha adoração, Ele é o motivo do seu louvor, da sua graça, do seu agradecimento. Ele é o motivo. E o que agrada a Ele hoje? Você se relacionar com os teus irmãos nele, você fazer as coisas no nome dEle, você fazer as coisas para Ele. Sabe, Deus não precisa que tu faça nada para Ele, irmão. Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Deus não precisa. Quantas vezes que eu me esforcei, Senhor, eu preciso ler isso, preciso fazer aquilo, e um dia eu lembro que Jesus falou assim: olha, eu não estou preocupado com o que tu pode fazer para mim, não, eu estou preocupado em você me buscar pelo que eu sou, não pelo que eu posso te dar, não pelo que eu posso fazer através de você. Sabe, a Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele e encontra propósito nele. Já mostrou que Ele não precisava da gente. Não precisa da gente. Vamos lá de novo. Tudo é por Ele, para Ele, encontra propósito nele. Não precisa de mim, de você, irmão. Não precisa. Não precisa. Ah, mas eu quero servir Deus. Ele não precisa.
Ele já tem tudo o que ele precisa, ele é nele mesmo suficiente. Quem precisa dele sou eu. Quem precisa dele é você. E nós precisamos entrar nesse lugar de devoção. Como eu queria ter a devoção dessa mulher. Não tenho cabelo comprido. Então o meu tipo de adoração ia ser diferente. O meu tipo de adoração, de louvor é diferente. E eu vou descobrindo conforme eu vou caminhando com Ele. E é nesse lugar que eu quero estar. É nesse lugar que eu quero viver. Gente, existe um tesouro especial para cada um de nós que reconhece que Deus é Deus. O mundo tenta esfriar, as situações da nossa vida tentam esfriar, as decepções tentam esfriar, as frustrações tentam esfriar. É como se cada frustração e cada decepção adicionasse uma dificuldade na compreensão de quem é Deus. Mas Deus não é culpado pela atitude do outro. Deus não é culpado pela tua frustração, pela tua expectativa frustrada. Deus não é culpado. Por isso que Ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Porque é Ele que nós precisamos, é dele que nós precisamos. Ele ainda é a fonte de todas as coisas. Ele ainda é a fonte do que eu preciso, do que você precisa, para viver isso com Ele. Sabe, Deus gerou no coração daquela mulher o desejo do vaso de alabastro aos pés de Jesus. Mas eu acredito que Jesus surpreendeu com as lágrimas e com o secar, porque talvez aquela mulher já pensasse: não, o fariseu já lavou o pé de Jesus, eu só vou levar o perfume, e esse é o melhor perfume que eu tenho. É muito caro esse perfume, Jesus vai gostar desse perfume. Mas quando ela chegou, eu imagino que quando ela encarou os pés de Jesus cheio de poeira, e olhou para os olhos dele, e viu amor, ela pensou: é aqui que eu vou ficar. Quantas vezes eu já pensei nisso, olhar nos olhos de Jesus? Você já pensou sobre isso, irmão? Eu ficava pensando em olhar nos olhos de Jesus, quando Jesus olhou para Levi, né? Olhou para ele, aleluia, olhou para aquele cobrador de impostos, ele só olhou para ele e falou: vem, segue-me. Eu ficava imaginando como seria olhar nos olhos de Jesus naquele momento, naquele tempo, naquela época. Algumas vezes eu ficava pensando: Jesus, queria olhar teus olhos. Hoje nós podemos olhar os olhos do Senhor. A Bíblia diz que nós veremos a Ele como Ele é, que nós seremos transformados pela glória dEle. Aleluia. A Bíblia também diz que sem santidade nós não veremos o Senhor. O que é santidade? A santidade é arrepender-se. A santidade é reconhecer que Jesus é a fonte de tudo que eu preciso. A santidade é arrependimento e receber o perdão dEle. A santidade é amar os meus irmãos como Ele amou. Essa é a santidade. Aleluia. Lá em 1 Pedro, aleluia, 1:5 diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. O 9, vou ler de novo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, e havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu lembro que quando eu me converti, eu conversei com um irmão que era meio religioso assim,
e ele era muito mais velho na fé do que eu, e ele falava que Jesus fez de uma vez só. Eu falava, não, eu li lá na Bíblia que não, que eu preciso que tem os pecados antigos. Daí eu li aqui o 9, eu falei, mostrei para ele isso. Se está escrito aqui, é porque tem, né, gente? Então tem alguns pecados que eu preciso ainda ser perdoado, porque talvez eles estejam sem a consciência que o Espírito Santo gera pelo pecado. Você crê nisso? Então diz, eu vou resumir o que eu li do 1:5, 2 Pedro 1:5 ao 9 eu li agora. Aleluia. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, sabendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Porque o apóstolo Pedro, ele fala que para que eu possa conhecer mais a Jesus e poder ver mais o que Deus tem, eu preciso me relacionar com as pessoas, usando da minha fé, acrescentando a minha fé com diligência, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, e amor fraternal, o amor. Isso é relacionamento com pessoas. Mas pela fé que eu tenho em Jesus, eu vou me relacionar com elas, colocando em prática esses valores, essas virtudes que vêm do Espírito Santo para a minha vida, que está na tua vida, irmão. Eu vou pedir para o mano colocar isso na NVI para mim. Coloca na NVI, 2 Pedro 1:9, 1:5, desculpa. Todavia, 1:5 primeiro. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, essas coisas têm que crescer na minha vida e na tua vida. Como que elas vão crescer? Vai acontecer situações. Eu e o Tiago, nós vamos discutir, vamos discordar. Tiago, não concordo contigo, irmão, está errado isso aí. Essa atitude que tu fez comigo não agradou meu coração, Tiago. Mas aí o que eu faço? Volta lá para 1:5, por favor. O que eu faço? Eu sei que Jesus pediu para mim perdoar o meu irmão. Eu sei que Jesus, ele sofreu como ovelha muda que foi ao matadouro. Então, eu posso até dizer para Tiago que ele errou comigo. Mas como que eu vou dizer? Biblicamente. Vou pegar e vou até o Tiago e falar, Tiago, estou muito triste contigo, irmão. Tu errou comigo, Tiago. E hoje é o dia que eu estou pegando o Tiago como exemplo. Tiago, tu errou comigo, irmão. Aí o Tiago falou assim, eu errei como, pastor? Não, eu acho que eu não errei. Aí eu vou pegar um outro irmão, vou pegar o Rodrigo agora, o Rodrigo está ali, é tímido. Vou pegar o Rodrigo, vou até o Tiago e vou dizer para o Tiago, aqui ó, Rodrigo, aconteceu isso. Aí o Rodrigo vai dizer para o Tiago, o pastor está certo, Tiago. Aí o Tiago, Senhor, Jesus, olha, eu pequei na vida do pastor, então eu vou pedir perdão. Aí ele vai pedir perdão, por quê? Porque isso é uma virtude. É uma virtude que vem do Senhor Jesus, perdoar. E aí o conhecimento, porque até então a gente podia se afastar. Porque a gente teve essa dificuldade, podia eu ir lá para o outro lado e o Tiago lá para o outro, mas não, vou ficar com o Tiago agora. Porque Deus reconciliou e perdoou de verdade. E perdão é dar mais uma vez a oportunidade dele errar comigo. Eu vou dar mais uma vez a oportunidade do Tiago errar comigo. Só que o Tiago, ele já está vivendo o conhecimento da sua falha, amém? Porque essa situação gerou uma situação complexa. Pode passar para o 6. Pode passar para o 6. 1:6. O conhecimento, o domínio próprio. Agora o Tiago já sabe aonde ele está errando. Ele vai continuar tentando para não errar. Ele vai errar! Eita Deus, que dificuldade. O Tiago vai errar de novo, gente. Vai errar de novo. E aí nós vamos clamar junto, porque agora o Tiago não está mais só. Pega aí na minha mão aqui, Tiago. Nós vamos orar junto, irmão. Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos entrega um fruto que se chama domínio próprio. Então nós vamos orar hoje, vamos pedir, Espírito Santo, derrama domínio próprio, autocontrole sobre a vida do Tiago. E aí o Tiago, ele vai começar a adquirir autocontrole, mas ele ainda vai errar. Eita Deus, de novo.
Mas daí nós vamos perseverar. Tiago, nós vamos perseverar, irmão. Estou contigo, tu não está só. Tu não está só. Vamos junto para o céu. Eu vou para o céu contigo. Porque eu creio que Jesus morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado. Nós seremos transformados, seremos discípulos de Jesus. E aí, eu e o Tiago, nós vamos olhar um para o outro com um ar de piedade, porque o Tiago sabe que eu também não sou perfeito, eu tenho defeitos também. E o Tiago às vezes até releva os meus defeitos. Eu vou ficar cobrando o pastor, não. Mas só a piedade dele começa a transformar a minha vida, porque o Espírito Santo faz algo. Eu não preciso ficar falando que o outro errou sempre, gente. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, quem sou eu para dizer que não? Aí eu vou viver a piedade. Pode passar para o próximo. E a piedade é a fraternidade. Sabe o que é fraternidade? É a atitude de amor. O que eu falei para o Tiago, que ele não está só, que eu não vou deixar ele só, que eu vou continuar com ele, que a gente vai vencer juntos, é fraternidade. E aí eu vivo o amor verdadeiro. Agora o 8, porque se essas qualidades, essas do relacionamento, elas estiverem crescendo na minha vida, na nossa vida, em vocês, elas vão impedir que vocês sejam ineficazes e infrutíferos. Vocês vão ser produtivos, vocês vão produzir e vocês vão conhecer mais a Jesus, porque Jesus é o maior interessado nesse crescimento. E aí, o 9, você não vai mais deixar de ver algumas coisas que você não via, você vai começar a ver mais longe. Você vai começar a ver mais longe. E aí você vai lembrar de situações, e Jesus vai te purificar mais, vai te purificar mais, vai te purificar mais. E aí, vai melhorando, coloca no 10, vai melhorando, porque irmão, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, porque se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Dessa forma eu cresço, e o meu chamado realmente é eficaz. Senão eu só faço, senão eu só estou fazendo, porque não tem jeito. Quando a gente não se sujeita à palavra de Deus, vai vir a tempestade e a casa vai cair, gente, porque a gente não praticou aquilo que Jesus falou. Pode colocar o próximo. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Cristo será inteiramente suprida a vocês. Muda agora para Almeida Corrigida Fiel. Eita, pastor, fica confundido a gente com as traduções. Porque assim você será amplamente concebida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Sabe, conhecer a Jesus é tão importante, porque ele, do dia no céu, a porta fechada, ele vai dizer: não te conheço, pois não fizesse a vontade do meu Pai. Eu tenho medo disso, sabia? Eu tenho medo. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Você crê que Jesus está fazendo na sua vida? Vamos colocar a palavra de Deus em prática? Vamos viver como aquela mulher. Qual é a sua adoração? Qual é a sua adoração hoje? Qual é a adoração? Jesus olhou para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé tem te movido a que direção? A direção do comando da tua alma ou da direção do Espírito? Tem um texto que Jesus diz, tem um texto em Romanos, que a palavra de Deus diz que eles conheceram o Senhor no Espírito. Então, se a gente conhece o Senhor no Espírito, a gente pode conhecer o Senhor na carne, na alma. Está cheio de gente que conhece Jesus e que não conhece Jesus no Espírito. Nós conhecemos Jesus. Você conhece Jesus no Espírito?
Então o Espírito Santo traz vida no teu espírito e te leva a esse lugar de relacionamento com Jesus e com os nossos irmãos. Amém?